Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás não tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Podeis assentar. Nós já oramos pedindo para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Glórias a Deus. E se nós já oramos pedindo para que Ele venha falar conosco, nós não precisamos orar mais uma vez, pois Ele nos ouviu desde o primeiro momento. Mas vamos lá. Vamos compreender um pouco o que está acontecendo nesse texto que nós lemos. Jesus, em dia de sábado, ele se encontra na sinagoga. Para quem não sabe, uma sinagoga é semelhante a uma igreja evangélica. Na verdade, a igreja evangélica, ela copiou um pouco do sistema da sinagoga para que acontecessem os cultos. A disposição da igreja é semelhante à disposição de uma sinagoga. Diferente um pouco no sentido de que na sinagoga haviam 2 púlpitos. Um era para quem vinha trazer a leitura, e o outro para os principais da sinagoga, os responsáveis pela sinagoga, os teólogos do local, para que, se por um acaso o pregador ele viesse e trouxesse uma mensagem que iria no sentido contrário aos ensinamentos deles, eles tomavam a palavra e então confrontavam. Bom, a Bíblia nos fala muitas vezes em que o apóstolo Paulo, ele ia e disputava a palavra na sinagoga. O disputar a palavra na sinagoga era exatamente isso. Ele chegava, trazia a mensagem, uma pregação, e o responsável pela sinagoga, não concordando, tinha a intenção de contrariá-lo mediante também as escrituras. E ali então havia um debate teológico. Nas igrejas evangélicas, normalmente isso não acontece. Na igreja evangélica, durante um culto, o mensageiro ou o pregador da noite, ele vem e apresenta a mensagem, porque nós cremos que ele está sendo usado por Deus para trazer essa mensagem. Mas na sinagoga acontecia diferente, e nós vemos isso acontecer neste momento do texto em que nós lemos. Jesus, ele foi até a sinagoga, ele tomou a palavra para si, e vendo esta mulher ali, curvada, doente, possessa por um demônio responsável pela enfermidade que ela tinha, e então ele cura esta mulher. E nós vemos o príncipe da sinagoga tomando então a palavra e dizendo que não deveria fazer-se isso, porque a semana tinham 6 dias que essas coisas eram permitidas. O curar no sábado seria pecado. E Jesus então
toma a palavra mais uma vez, chamando esse príncipe da sinagoga de hipócrita, e lhe apresentando que até com um animal ele tratava melhor do que ele queria que fosse tratado aquela mulher que estava doente. Algumas coisas interessantes nós precisamos aprender sobre essa mulher. A mensagem dessa noite ela não é voltada a falar do príncipe da sinagoga. A mensagem dessa noite não é para falar sobre o sábado ser do Senhor ou não ser do Senhor, de se é permitido ou se é reprovado trabalhar ou então fazer milagres no sábado, nada disso. A mensagem dessa noite é para nós compreendermos um pouco sobre essa mulher. Aleluia. E há alguns pontos que eu quero deixar bem destacado aqui sobre esta mulher. Primeiro, esta mulher, ela frequentava a sinagoga. Nós precisamos fazermos um paralelo com a da sinagoga com a igreja. Nós sabemos que o povo judeu é o povo escolhido por Deus como nação eleita e santa. E a sinagoga era o local onde eles se encontravam para discutir acerca da palavra de Deus e para adorar a Deus. Não era somente no templo que eles faziam isso. Para nós aqui, nós vamos fazer sempre um paralelo. Sinagoga com a igreja. A sinagoga era a igreja local do povo judeu. A nossa igreja é o local onde nós também adoramos a Deus. Então existe essa equivalência e nessa noite nós vamos manter esse paralelo. E um dos detalhes que nós precisamos compreender é que esta mulher, ela frequentava uma sinagoga, assim como vocês frequentam uma igreja evangélica. Ela também, além de frequentar a sinagoga, ela era contada entre os membros da sinagoga. Jesus a chama de filha de Abraão. Ela fazia parte desse povo escolhido de Deus. Como você faz parte desse povo selecionado por Deus. Você faz parte desse grupo seleto. Você é membro dessa igreja. Você frequenta essa igreja. Não só frequenta, como é membro. Essa mulher, além de frequentar, ela era contada como membro da igreja da sinagoga. Porque aos gentios também era permitido que frequentasse a sinagoga. Mas eles não eram contados como membro da sinagoga, porque eles não faziam parte do povo eleito por Deus. Essa mulher, ela não só frequentava a igreja, mas como era membro da igreja. Mas é interessante nós observarmos uma coisa, que mesmo ela sendo uma frequentadora da sinagoga, mesmo ela sendo um membro da sinagoga, essa mulher era acometida por uma enfermidade há 18 anos. E essa enfermidade não era uma enfermidade qualquer, não era uma enfermidade comum. Se nós trouxéssemos nos dias de hoje essa mulher e levássemos aos especialistas, eles não iriam encontrar a causa da doença que essa mulher sofria. Porque a causa dessa doença não era por razão física, e sim espiritual. Observe, 18 anos, acometida por uma enfermidade, frequentando uma sinagoga, sendo membro de uma sinagoga, participando da Páscoa, como nós participamos da ceia do Senhor, louvando a Deus com os cânticos, com os salmos, como nós fazemos em nossa igreja. O que isso nos ensina? Que mesmo sendo frequentador de igreja, que mesmo sendo membro de uma igreja,
Se a pessoa estiver desavisada, descuidada em sua vida, não estiver vigilante e abrir uma pequena brecha, um espírito imundo pode sim entrar numa vida e acometê-la de uma enfermidade como dessa mulher. Pode ser que algumas pessoas venham falar assim: ah, você está falando besteira, porque uma vez a pessoa aceitando a Jesus, a vida dela se torna nova. Observe bem o que eu falei. Se der uma brecha, porque a Bíblia nos diz que o diabo, ele anda em nosso derredor, rugindo ou bramando como um leão, buscando uma brecha para nos tragar. Eu conheço uma senhora que durante muitos anos ela carregou um demônio em seu corpo. Crente, batizada com o Espírito Santo, salva, mas carregava um demônio em seu corpo. Um dia ela fez uma oração com fé e pediu a Deus para que aquela dor, aquela enfermidade que ela tinha desaparecesse. E ela então sentiu o espírito imundo saindo de seu corpo da mesma forma que ele sentiu quando ele entrou. Anos a fio, a exemplo semelhante dessa mulher. Existem doenças que são causadas por causas espirituais, não por causa de algo natural. E existe, infelizmente, um preconceito dentro do meio evangélico, achando que isso não é possível acontecer com pessoas que são fiéis a Deus no dízimo, que são fiéis a Deus participando da ceia todo mês, que frequentam a igreja pelo menos 3, 4 vezes por semana. Mas de nada disso adianta se fora da igreja ela dá uma brecha. Se fora da igreja ela não anda de acordo com a palavra de Deus. Porque ser crente dentro de uma igreja é muito fácil. É muito fácil. É em torno de 1h30, 2 horas que duram normalmente um culto. É muito fácil nós sentarmos em uma cadeira e ficarmos glória a Deus, aleluia, e ficarmos cantando o hino de adoração a Deus. Mas quando estamos pro lado de fora da igreja, lá fora, é onde nós abrimos a brecha, onde abrimos o caminho, para que demônios então venham entrar na vida e causando sérios danos, principalmente na área da saúde. É necessário que todo crente seja vigilante. Como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, os apóstolos, que estavam lá no Getsêmani, ele falou assim, Jesus falou para assim: olha, orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alta? Quantas vezes nós deixamos as nossas vontades serem satisfeitas em sentido contrário ao que a palavra de Deus nos ensina? Quantas vezes nós preferimos fazer algo para o nosso benefício, esquecendo-se do que diz a palavra de Deus? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Essa mulher foi vítima durante 18 anos de uma enfermidade. E como Jesus disse, ela foi prisioneira desse espírito imundo. A libertação, ela acontece por um milagre. Mas para que o milagre viesse a acontecer, algo muito importante precisava também acontecer. Era ela se dispor a obedecer Jesus. Tudo bem que naquele momento obedecer a Jesus era bem fácil,
Porque Jesus só falou para ela: venha até aqui. Se coloque na posição de receber a bênção. Venha até aqui, que você vai ser curada. Nós, de igual forma, todos de igual forma, tem que ouvir a voz de Cristo e obedecer. E se colocar na presença dEle, na posição de receber a bênção. E qual é a posição de se receber uma libertação espiritual? Aleluia. A posição é de uma posição de alguém justo, correto. E a justiça ou a justificação nós só recebemos em nossa vida quando reconhecemos que somos pecadores e então pedimos perdão dos pecados que cometemos. Mas infelizmente existem pessoas que preferem levar uma vida inteira com um rancor amarrado dentro do peito, com mágoas. Tem gente que prefere carregar o ódio dentro do coração do que liberar perdão. E enquanto agir dessa forma, está abrindo brecha. Está abrindo brechas para que espíritos imundos entrem na vida, para que enfermidades de causas espirituais aconteçam. Algumas pessoas já me perguntaram como solucionar alguns problemas. Como, por exemplo, o problema financeiro é fácil. Um crente resolver o problema financeiro é fácil. A Bíblia diz que quando somos dizimistas, o Senhor não permite que o devorador entre na despensa. Ser fiel financeiramente à igreja traz benefício financeiro. E benefício espiritual, como é que nós recebemos? Sendo fiéis a Deus na área espiritual, obedecendo o que a palavra de Deus nos diz. Jesus, ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós temos que entender que o conhecer a verdade é ter intimidade com ela, não é só saber a respeito. Porque só o saber a respeito não leva ninguém a ter mudança de vida. Mas buscar ter intimidade com essa verdade, sim, aí sim a libertação. Aleluia. Aí sim a verdade vai libertar. Porque essa intimidade vai fazer com que a pessoa ande lado a lado com a verdade. E essa verdade que a palavra que Jesus diz aqui é o seu evangelho, é a sua palavra. Nós precisamos nos colocar sempre na posição como esta mulher. Nós precisamos sempre dar ouvido ao que Jesus diz e estar pronto. Não interessa o que vão dizer, porque afinal de contas, nós sempre teremos opositores contra nós. Sempre existirá aquele que vai se opor. Se é no trabalho e você procura ter uma vida honesta dentro do trabalho, sempre vai ter aquele desonesto que vai te chamar de tonto, que vai te prejudicar porque ele prefere que você seja desonesto para agir junto com ele na desonestidade. Sempre vai ter aquele que vai dizer que o que você está fazendo é perca de tempo. E é interessante também que mesmo dentro da religião, mesmo dentro da igreja, existem opositores. Porque, querendo ou não, infelizmente, existem muitos que, como Jesus disse, naquele dia irão dizer a ele: mas Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E o próprio Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Haverá também opositores. Você quer ver você ter um opositor? Comece a falar a verdade como ela é. Comece a denunciar o pecado que existe. Comece a denunciar as coisas
de opositor, como aconteceu com Jesus, trazendo a libertação para a vida de uma mulher. E aquele príncipe da sinagoga, o responsável pela sinagoga, então cria uma oposição contra Jesus e se dirige ao povo, se dirige ao público para difamar a Cristo, para difamar a Jesus, para dizer ao povo: olha, esse homem está fazendo tudo errado, ele está fazendo tudo errado, nós não podemos curar no sábado, a nossa liturgia não permite. Mas aí Jesus sempre vai dizer a homens como que agem dessa forma, ele vai dizer assim: hipócrita, hipócrita. Jesus certa vez ele diz aos fariseus que os fariseus impunham ao povo um jugo tão pesado, mas eles mesmos não carregavam aquele jugo. Oposição religiosa vai existir sempre, querendo ou não. Mas o importante é fazer o que essa mulher fez. Não se importar com o que vão dizer. O que importa é obedecer a Jesus e se colocar no lugar onde Ele diz que deve estar. Porque aí a libertação vai acontecer. Porque aí o milagre vai acontecer. Porque aí Jesus vai agir nessa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E para acabar, é necessário entender que não importa quanto tempo as pessoas podem ter sido oprimidas por demônios. Não importa quanto tempo a opressão esteve sobre a sua vida. No momento em que você realmente se colocar na posição correta diante de Jesus, a libertação vai acontecer. A cura vai acontecer. O milagre vai acontecer. Coloque-se na posição que com certeza Jesus vai dizer para você, como disse para essa mulher: mulher, está livre da tua enfermidade, está livre da sua opressão, está livre do seu problema, está livre de sua batalha, está livre de sua perseguição. Esteja sempre disposto a ouvir o que Jesus tem a dizer, não se importando o que os homens venham dizer. Coloque-se na posição em que Cristo quer para você, que você realmente será abençoado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.